Olá, pessoal. Novamente aqui do Multistúdios para mais um POP, Programa One Podcast. Nós vamos iniciar uma nova fase, com uma nova temática dentro do POP, e eu vou falar muito, trazendo o assunto para dentro da senioridade, usando como tema principal a necessidade das pessoas se manterem ativas mesmo após uma determinada idade, que é o meu caso, né? E hoje, por acaso, a gente está trazendo um tema que vai dizer assim, pô, isso não tem nada a ver com pessoa sênior, né? Mas eu acho que tem tudo a ver. Nós vamos falar de formação de jovens para game, usando gamificação como uma forma de educação e de desenvolvimento. E eu estou aqui com o Rodrigo Moura, que ele é o gestor do RAP, que é um curso de game para crianças, e também com a Letícia, que é uma aluna do curso. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, Sérgio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e estar aqui com a Letícia também. Tudo bem. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória e até fazer uma provocação para a gente ficar alinhado com o mote do programa, né? Você tem um curso de programação, de gamificação, em que o teu público-alvo são crianças, né? Mas, sei lá, um sênior não poderia estar fazendo também isso, não? Você acha que o velhinho não podia estar mexendo com informática, não? Ou não deveria estar fazendo isso? Devia estar em casa, sentado no sofá, assistindo TV e comendo pipoca? De forma alguma. Contando um pouquinho da história da RAP, a RAP ela é uma escola de desenvolvimento de habilidade que foi originalmente pensada para desenvolvimento de programação e robótica para crianças a partir de 5 anos de idade. A gente sabe muito bem o interesse que as crianças têm por tecnologia, por utilizar dispositivos como celulares, computadores, etc. E eu tenho uma filha de 14 anos e também me preocupo tanto quanto isso com os excessos, né? Porque quando você está dando um celular para uma criança, para um adolescente, você está dando a chave do mundo. Sim. Eu, por exemplo, quando tinha 13... às vezes a chave de uma porta que ele não deve entrar, que ele não deveria abrir naquele momento, né? Eu, quando tinha 13 anos, eu ganhei a chave da minha casa para eu poder ir e vir sozinho. E nesse momento, quando a gente está dando isso daqui para uma criança, para um adolescente, você está dando a chave do mundo e ela acessa portas que não deveriam. Mas a gente também não pode deixar de dizer que toda e qualquer profissão hoje ela está derivando para o uso de tecnologia. Então, é imprescindível que os jovens, que as crianças sejam inseridas da forma correta nesse contexto. Então, foi assim que a RAP surgiu e evoluiu, com o contexto de trabalhar a educação digital, fazendo com que essa geração use a tecnologia para criar conteúdos relevantes, para entender isso como um meio de resolver problemas, de criar soluções. Então, dentro dos nossos projetos, nós fazemos jogos temáticos, ou aplicativos, ou robôs, de acordo com uma temática que ela é desenvolvida dentro de sala de aula, visando resolver um problema, muitas das vezes relacionados aos objetivos de desenvolvimento da ONU. E aí, respondendo a segunda parte da sua pergunta, né? Ao longo desses 10 anos que a RAP existe, eu sou gestor de 4 unidades no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. A RAP é uma franquia? A RAP ela é uma franquia que nasceu em 2015 em Valinhos, próximo da região de Campinas. E depois ela Eu sabia que Valinhos produzia figo, mas não sabia que produzia tecnologia. É um polo tecnológico sensacional. E depois ela evoluiu para Campinas e depois se expandiu pelo Brasil sob formato de franquia. E eu fui o primeiro franqueado da RAP, que na época chamava-se Rap Code, aqui no Rio de Janeiro. Muita gente ainda chama a RAP de Rap Code. E em 2020 ela teve uma mudança de controle, onde o grupo, uma pessoa... Quantas unidades existem da RAP? Em cerca de 60 unidades pelo Brasil e também... Aqui no Rio? No Rio de Janeiro são 6 unidades. Você tem quantas aqui? Eu tenho 4. 4. Então você domina o mercado no Rio de Janeiro. É o latifundiário do Rio de Janeiro. Uma parte dele. Nós temos 4 unidades, sendo Barra da Tijuca, Botafogo, Niterói e Ipanema. E existem também unidades na Vila da Penha e na Freguesia. Mas vamos lá para o velhinho.
E falando dos velhinhos, nesses 10 anos em que a Happy foi evoluindo, a gente percebeu que não se tratava do uso de tecnologia uma coisa que deveria ser somente para crianças e adolescentes. Porque como a tecnologia ela ficou acessível a todo mundo, aquela pessoa mais velha que aprendeu a utilizar um computador por empregabilidade, isso há 30 anos atrás, quando ele fazia aqueles cursos técnicos, etc., essa pessoa também quer estar inserida no mercado, essa pessoa também quer se comunicar. A forma como a gente se comunica hoje é diferente, a gente fala por rede social, a gente fala por WhatsApp, a gente fala por várias coisas. Até dentro da mesma casa, um manda WhatsApp pro outro, né? Tá pronto. Só para não ter que gritar. Só para não ter que gritar. Ou não levantar do sofá, né? Ou da cadeira, né? E então, nesse contexto, a Happy criou um produto para a melhor idade, para maiores de 65 anos, que é um projeto chamado Digitalidade. O intuito disso Digitalidade. Tudo bem. O intuito disso é você capacitar essa pessoa para o uso de dispositivos digitais. Mas ele também entra nessa história de desenvolver games e não é um intuito muito pelo interesse dele, porque, via de regra, essa pessoa está querendo resolver um problema de como se comunicar melhor. Ela quer saber ela falar quer com entrar o na neto. rede social, ela quer fazer uma disputar videochamada. Com o neto. Ela não quer pedir, depois do almoço de domingo, ajuda para ninguém. Que é uma coisa que a gente via muito acontecer isso. E esse projeto, ele é um grande sucesso, porque ele tem essa possibilidade de incluir essa geração superativa no mercado. Então, Letícia, você está nessa escola de games, há quanto tempo você está lá? Eu estou desde o começo de 24. E você, o que levou você a procurar essa escola ou a se interessar por gamificação? Assim, eu desde pequeno eu sempre fiquei jogando, via meu irmão jogar. Aí eu sempre tive um interesse sobre isso. Aí, em 2024... eu descobri que tinha, aí eu pedi para os meus pais para fazer e faço desde lá. E você está desenvolvendo o quê? Projetos lá dentro? Já fez algum jogo? Eu estou no meu 4º projeto, e aí cada projeto tem um tema e um estilo de jogo também. O primeiro foi um jogo com base... Todos os jogos, na verdade, a maioria dos jogos tem base em uma ODS da ONU. O primeiro a gente fez sobre o lixo espacial, e aí a gente tinha que ir passando as fases e destruindo esses lixos. Aí, até chegar ao final, esse era o objetivo do jogo. Aí, esse que a gente está fazendo agora, ele é um jogo de stealth, que aí você tem que ir passando fases, só que você não elimina inimigos, exatamente. Na verdade, você tem que... É quase um jogo de espionagem. Uhum. Interessante. E você gosta de gamificação? Sim. De programar com game? Bacana. Bom, a gente tem uma curiosidade em relação a isso, que é o seguinte: normalmente quem gosta de game é jovem. E o game, ele acaba sendo uma forma de você... como se fosse uma ferramenta ou uma metodologia para você... introduzir algum conhecimento ou vamos dizer assim, alguma técnica, algum método, ou alguma disciplina para a pessoa que está jogando. Uma provocação que eu faria é o seguinte: não seria interessante criar jogos para pessoas idosas que tivesse, por exemplo, associado a ele ter que caminhar, a ele ter que tomar o remédio na hora certa, a ele ter que fazer alguma atividade física ou mental para que ele possa passar de etapas? Seria interessante, seria viável fazer isso? Eu acho que teria um mercado interessante aí, né? Sérgio, vou responder, e eu acho até que isso pode ser uma provocação para a Letícia fazer. Não, estou jogando para os dois aí. Quando a gente faz um projeto na Happy, como a Letícia falou muito bem, todos os projetos eles têm um objetivo de proporcionar a resolução de um problema existente nos objetivos de desenvolvimento. Eu achei bacana esse negócio estar ligado para o ODS. Sempre a gente tenta fazer isso até para poder conscientizar ao aluno de que ele pode usar aquilo ali de uma forma lúdica, porém super útil para conscientizar a sociedade, coisa. Né? Então, uma das fases do projeto de concepção de um game, né, ele faz parte do preenchimento de um Canva, onde eles vão ter ali que mapear a ideia. Então, o professor preenche com eles ali qual é o público-alvo daquela pessoa, como é que é a jogabilidade, qual é o cenário do jogo. E quando a gente está falando de público-alvo, a gente estabelece, por exemplo, quando a gente está falando de jogos sobre alimentação saudável,
Não são só crianças que não comem bem. Então, isso pode ser um jogo para todo mundo. Sim. Então, fazer um jogo destinado para esse público um pouco mais velho, eu acho que é um Mas é mercado mais excelente. teimoso. É um público velho, mas é teimoso. Acho que é mais teimoso do que jovem. É, Porque o velho, ele é teimoso e ele não se sujeita a reprimendas, né? O jovem, quando você dá uma reprimenda, você tem uma autoridade sobre ele. O velho não, ele acha que ele tem autoridade sobre você. Então, você não consegue ter esse tipo de vamos dizer assim, usar esse argumento de reprimenda para que ele se corrija. Não. Então, eu acho que tem alguma coisa que ele tem que estar motivado para passar de fase a cumprir uma etapa. Via de regra, o que a gente vê quando a gente trabalha, por exemplo, nos cursos do Digitalidade, a gente sempre pensa o seguinte: essa pessoa ela quer estar inserida no mundo digital. É isso que efetivamente eles querem. Eles querem poder participar falar da com o neto, tribo, entrar no grupo do WhatsApp da família, não mandar somente corrente ou alguma coisa, verificar se aquilo ali é uma mensagem verdadeira ou se é fake. Isso daí é uma coisa que eles têm muito interesse. Quando a gente pensa na questão do jogo, né, é porque a forma como essas pessoas, a infância delas era remetida a uma outra forma. Então, outro tipo de diversão, outro tipo de jogos, o que efetivamente não impede ninguém de querer aprender a programar na hora que quiser. Tá, legal. Bom, vamos tomar um matezinho, um chazinho aqui. Será ótimo. A gente tem uma série de opções aí. Você quer gelado ou quer quente? Gelado. Gelado, e qual é o sabor que você quer? Escolhe aí, tem vários sabores aí. Tem esse aí, o que é? Frutas vermelhas? Groselha. Groselha? Eu vou querer o de frutas vermelhas, só que meu braço é menor que o teu. Estica aí. Eu vou querer o de camomila, eu vou querer quente o meu. Camomila, cidreira e maracujá. Deve ser muito bom. Água gelada, essa aqui é amarelinha, né? Tá bom. Vamos lá. Pega pra mim. Poxa, eu não consegui tirar o sachê daqui de dentro. Saiu, agora saiu. Pode botar, por favor. Obrigado. Beleza. Então a gente já se prepara aí para tomar um chá gelado. Excelente. Aí vamos dar continuidade aqui, enquanto o chazinho ali se prepara. Certo. Voltando a essa história, né? Uma coisa que eu acho interessante, quando eu até me dirijo mais a Letícia, né, para falar isso. Quando eu era jovem, você tem que idade, Letícia? Eu tenho 13 anos. 13 anos, tá. Quando eu tinha 13 anos, eu conheci, pela primeira vez eu vi o aparelho de televisão aos 9 anos. Antes não existia televisão. A televisão surgiu na década de 50, né? Então, em 1950 eu tinha 9 anos. Foi a primeira vez que eu vi o aparelho de televisão. Quando eu comecei a estudar e tal, ainda não sabia muito bem o que eu queria, o meu pai disse para mim uma coisa: olha, você tem que aprender datilografia, porque se você não souber datilografia, você não vai ter emprego em lugar nenhum. Muito bem. Então, eu aprendi datilografia. Nunca usei aquilo na minha vida, né? Mas aprendi datilografia. Depois também aprendi geometria, trigonometria, que também eu nunca... Geometria eu apliquei, mas trigonometria, um pouco menos. tábua de logaritmo, eu nunca apliquei na vida. Mas tudo bem. O que acontece? Eu fui trabalhar em 1960. Eu tinha 19 anos. E eu fui trabalhar como programador do primeiro computador que veio para o Brasil, no IBGE, um computador de válvula, que ocupava 1.000 metros quadrados de área, e era refrigerada a água, e tinha 4K de memória. Você imagina, 4K de memória, o relógio da gente hoje tem muito mais do que isso, né? A batedeira, o liquidificador tem mais do que isso. Então, eu trabalhei num computador que tinha 4K de memória e ocupava 1.000 metros quadrados e era refrigerada a água, porque ele era de válvula. Quando eu comecei a estudar, quando eu tinha 13, 14 anos, não existia computador. Não existia essa função de programador de computador. Da mesma forma que essa geração em que a Letícia está hoje, provavelmente você vai trabalhar em alguma coisa que ainda não existe, que ainda não foi criada. Porém, aquilo que você aprendeu de base, quer dizer, a lógica da gamificação, a usar linguagens para desenvolver soluções, pode ser que seja utilizado lá nessa outra profissão que ainda não existe, que você poderia eventualmente vir a trabalhar nela. Você já pensou nisso? Que você pode estar hoje aprendendo uma coisa para ser aplicada num negócio que ainda não existe?
Sim, e também isso fez lembrar uma coisa que teve lá na Rap, que foi o Ideaton, que no ano passado foi justamente sobre isso. A gente teve que elaborar uma profissão que ainda não existe. Podia ser com base, uma existente, ou uma completamente nova. E o que que você diz, qual foi o teu projeto nessa época? O que que você propôs? Ou o teu grupo, foi trabalho em grupo? Não, esse era individual. E o que que você propôs? Estou pensando num jeito bom de explicar. Mas era mais ou menos um jeito, uma pessoa que sabe que ela usa robôs, IAs, ela... Utiliza essa técnica. Não, ela meio que... Ela é especialista nisso, mas ela não usa só... Ela tem... É como se usasse... Aí, por exemplo, a IA, ela cuida, entre aspas, da IA para, por exemplo, não ter algum problema, para não... Caso aconteça algum, por exemplo, algum bug, ela conserta. E esse ano foi de um esporte. Aí eu fiz sobre... Eu peguei o futebol americano e aí cada jogador, dependendo da posição que ele joga, tipo, dentro da função dele, ele tem uma certa ajuda de algum equipamento. E também tem análise tipo, por exemplo, dos batimentos cardíacos, para ver se há algum desgaste intenso e poder prevenir algum tipo de... Então, você estava usando a problema. tecnologia para ela ajudar um esporte, seria isso? Mais ou menos o que aconteceu ontem no jogo da Croácia com Portugal, né? Que o gol foi anulado Por causa por uma do cabelo. questão tecnológica, Bateu no né? cabelo. O chip da bola detectou que a bola bateu no cabelo da pessoa, né? Então, bacana. Então, legal. Então, por que eu trouxe esse assunto? Porque eu acho muito importante que esse conceito, e eu achei muito interessante que vocês tenham a associação da gamificação com as ODS da ONU, porque você está pensando na aplicabilidade da tecnologia para resolver alguma dor, algum problema da sociedade, ou de alguma profissão, ou de alguma pessoa, ou de alguma região. Então, isso eu acho bacana. Então, o que eu queria estar trazendo para você? Você já pensou, teoricamente, assim, em que eu vou querer trabalhar no futuro? Assim, eu ainda não tenho certeza, mas Sim, eu é muito tenho, cedo ainda para você. Até tenho porque você ainda algumas não viu tudo que existe, né? eu tenho algumas ideias, como arquitetura ou a própria programação mesmo. Sim. Então, você acha que essa tecnologia vai estar dentro do que você vai fazer profissionalmente? Sim. Legal. Voltando aqui para o Rodrigo. E, Rodrigo, como é que é esse trabalho de gerir essa cabeça dessas crianças que por exemplo, elas não têm ainda uma visão muito, vamos dizer assim, concretizada da realidade, do mundo, mas estão vendo as coisas. E elas têm um acesso à informação incrível, né? Como é que você equilibra isso? Quer dizer, a necessidade de absorção delas de informação e também essa vontade, porque eles têm uma velocidade enorme e querem tudo muito rápido, querem resultados muito rápido. Como é que isso é gerenciado dentro desse esquema? Sérgio, isso é uma ótima pergunta, porque dados estatísticos mostram que uma criança de 8 anos, ela já recebeu, nessa vida dela, mais informações do que pessoas de 40 anos a 50 anos atrás. Olha a diferença massiva da quantidade de informação. E, naturalmente, quando os alunos chegam na Rap, eles estão ávidos para fazer um jogo, eles querem que o jogo fique pronto no primeiro dia, eles querem fazer o melhor jogo do mundo em um dia, e o que a gente precisa nesse momento é alinhar as expectativas deles, né? Eles entenderem que precisa haver um processo para que eles aprendam como utilizar a ferramenta, e nessa utilização da ferramenta eles já vão conseguindo fazer e ter progressos ao longo das aulas, porque está aqui a Letícia, não é fácil fazer um jogo, ela, né, dá bastante trabalho. Você usa código ou usa módulos para montar o teu... No primeiro ano a gente usou módulos e a partir do ano passado Você a gera gente começou código. a escrever o código. Nossa. E por que que isso acontece? É importante essa consideração, porque se temos uma certeza que daqui a muito pouco tempo o que a gente usa hoje já vai estar obsoleto. Com certeza. Né? Então, o que a gente prima por fazer? Primeiro, eu pego o interesse do aluno e transformo em alguma coisa que aconteça rápido para que ele não perca o interesse. Sim. Então, a primeira parte, que é a que a gente realmente se importa, é o desenvolvimento da lógica do aluno.
Ele entender que tem um senso lógico para as coisas acontecerem, condições e ações. À medida que essa lógica vai sendo evoluída dentro do curso, ao longo dos projetos que vão ficando mais elaborados dos alunos, quando a gente começa a dar um código para eles escreverem, já é natural. Eles já entendem que aquilo tem uma razão de existir e se torna muito mais fácil a absorção do código. Ao passo que se eu pego uma pessoa que nunca viu essa parte lógica, né, e ela dou um código para ela, ela vai ter mais dificuldade naturalmente. E o que eu digo para todo mundo é, como você pontuou muito bem, a Letícia falou, a gente não sabe o que eles vão ser. Provavelmente, os dados do Fórum Mundial Econômico mostram que 70% das crianças de menos de 12 anos vão fazer alguma coisa que ainda não foi existe. inventada. Sim, Né? exatamente. Quando eu estou desenvolvendo lógica, essa pessoa ela pode ser advogada, médica, engenheira, Mas ela vai aplicar. ou ela pode ser alguma coisa que ela não saiba ainda. Mas ela vai estar aplicar aplicado. vai estar aplicado. Então, enquanto eles estão se divertindo, eles não precisam pensar que estão aprendendo, porque o aprendizado é natural, é consequência de um momento legal de fazer um jogo. Qual é a carga horária que você tem lá para esses cursos? Nossas aulas acontecem nas nossas unidades uma vez por semana, com uma aula de 1h30 de duração. Aham. E tem término? Isso aqui é princípio, meio e fim ou é uma continuidade? Nós temos módulos, né? Então, uma criança que entra com 5 anos de idade lá, ela tem um módulo. Esse módulo chama-se Exploradores Digitais, porque essa criança, por exemplo, ela ainda não a maioria delas de 5 anos ainda não sabe ler, mas ela está em alfabetização. Então, o que eu trabalho ali? Cores, números, sequências lógicas, já para eu estar trabalhando nessa imagem, né? À medida que essa criança vai evoluindo, vai melhorando o letramento dela na escola, vai melhorando a leitura, eu vou dando desafios um pouco mais puxados, né? A Letícia entrou lá com 10 para 11 anos, eu acho, não foi? No quarto, calma aí. Foi 2024, foi no 5º ano, não foi? Eu estava no 5º ano, 10 para 11. Então, à medida que isso for acontecendo, eu vou dando uns desafios maiores, sempre adequados à maturidade do aluno. Nem tão fácil que ele se desinteresse, nem tão difícil que ele não esteja preparado para aquilo no momento, mas sempre nivelado. Você não vai ver na rap uma criança de 6 anos fazendo aula na mesma turma da Letícia. Interessante. Bom, tem algumas coisas que eu acho que são assim conflitantes em relação geracional, né? De forma geracional. Coisas, por exemplo, que uma pessoa idosa curte, gosta e que uma pessoa jovem já não se interessa. Isso pode ser para tudo, para moda, para música, para esporte, para tipo de leitura, para game, tá certo? Eu vejo, por exemplo, uma pessoa idosa gosta de um tipo de game, é paciência, é o solitário, já um jovem já gosta de outro tipo de game. Tem algumas coisas que acabam sendo comuns, quer dizer, tanto interessa ao jovem quanto à pessoa mais idosa, né? Então, por exemplo, vamos fazer um bate-bola aqui. Pode responder os dois, né? O que você considera que é coisa de velho ou de jovem? Por exemplo, sandália havaiana ou croque? Crocs eu vejo mais pessoas da minha idade usando, mas eu Croque também é para vejo... de jovem. Mas eu também vejo muito adulto e pessoa mais croque. velha usando. Tá. Então, o croque é mais jovem, representa mais jovem. É mais comum ver do que pessoa do que a sandália havaiana, né? Vamos pensar em outras coisas, assim. Por exemplo, o tipo de música, né? Rock. O rock atende mais a quem? A pessoa... Eu não sou uma pessoa muito boa para falar isso. Você gosta de tipo de música? Assim, eu gosto de rock, mas a minha banda favorita é uma banda que começou em 2012. Mas eu também ouço muito também música dos anos 80, como, por exemplo, eu também gosto muito de Guns N' eclética em termos de Roses. música, né? E você? É por isso que eu adoro a Letícia. Eu não gosto de rock, eu sou roqueiro, mas eu acho que hoje É mais difícil ver pessoa da minha idade escutando Guns pré-adolescente, N' uma Roses. criança é uma exceção. Eu tenho um neto que mora na Alemanha e que eu fico impressionado. Ele gosta de ragtime, que eu conheci ragtime através dele. O ragtime anterior ao jazz. Ele gosta de ragtime, ele gosta de música clássica, Vivaldi e tal, e gosta de Sepultura, de Nirvana, Metallica, quer dizer, rock pauleira. Então, ele vai do rock pauleira ao clássico e vai lá atrás, no pré-histórico, que é o ragtime. Eu falei, gente, como é que pode ter essa amplitude de gosto musical, né? Então eu vejo coisas, por exemplo, que não são características de idade.
mas é o tipo de pessoa que gosta daquilo, por exemplo. Eu vejo hoje game, né? Claro, o game está muito mais ligado hoje à juventude. Mas eu vejo algumas pessoas idosas que curtem game, né? Eu vou te falar, Sérgio, que assim, hoje, até pelo advento do celular, né? E aí você deu alguns exemplos aí de pessoas mais velhas que jogam isso, mas com o advento do celular, isso ampliou muito a faixa etária das pessoas que jogam. Então, quando a gente começa a pensar em jogo, né? Aí a gente começa a pensar num videogame, num console de videogame. Via de regra, a maioria das pessoas que tem isso são crianças e adolescentes. Mas eu tenho 55 anos, eu tenho o meu videogame. Então, e hoje você tem pessoas que jogam no celular e tal. Então, eu acho que o que muda é o produto. Qual é o interesse daquela pessoa naquele jogo. Mas hoje eu não tenho dúvida, e isso se prova em números, porque o mercado de games hoje ele é um mercado muito maior do que a indústria do cinema, por exemplo. Muitas profissões que não existem ainda ou que são novas são derivadas desse E o mercado. game hoje está infiltrado na educação de uma forma muito, muito assim, presente, né? Quer dizer, você vê hoje utilizando metodologias de game dentro da educação tradicional. Se você me permite um comentário sobre isso, Claro. A REP, ela hoje ministra aulas em diversas instituições de ensino. Tanto no segmento intracurricular, onde a parte de programação de jogos ela é uma matéria como outras mais tradicionais, como a gente conhece, como no segmento integral, que é um complemento à educação, ou no segmento extracurricular. Quando a gente está levando a gamificação para a educação, eu estou fazendo com que eles entendam que eu posso ter uma ideia numa aula de geografia e materializar essa ideia dentro da minha aula. E isso vira um trabalho. Sim. Quando você fazia lá atrás, apresentava bem atrás uma cartolina para fazer um projeto. Depois você ia para fazer no computador. Ou fazia lá com as transparências e tal. Hoje, eu já vejo alunos meus fazendo um projeto num game. Cria o game e apresenta na escola. E isso, para mim, mostra para que serve o que a gente faz. E você aumenta a velocidade do aprendizado, né? Porque eu estou aumentando a imersão do aluno. Tá. Quanto mais o aluno está imerso naquilo, melhor é o resultado. Falando em velocidade de aprendizado, o que você conseguiria, um desafio aí para os dois. Você pode responder você e depois ela, ou ela primeiro, depende. Quem tiver a resposta primeiro. O que você conseguiria ensinar em um reel de 1 minuto? Alguma coisa que você conseguiria ensinar para alguém em um reel de 1 minuto? Com base no que eu estou usando agora, o programa que eu estou usando agora para fazer o jogo, eu acho que eu conseguiria explicar mais ou menos como você pode montar o cenário e aplicar, por exemplo, a textura para você ter a Renderizar. base. Por exemplo, a gente ainda está bem no começo, mas eu conseguiria explicar como você junta as peças para fazer um personagem no próprio, sem ter que usar alguma outra coisa para fazer a modelagem, só juntando os blocos para você conseguir montar uma coisa sólida. Por exemplo, uma das pessoas que faz comigo, ela usando a própria Unity, pegou os blocos e montou um urso que é o inimigo que vai atrás dela, no jogo dela. Então, você pode, em 1 minuto, num reel, você ensinar a usar a criar isso através dos blocos. Tipo assim, o básico, por exemplo, como modela, como você aumenta, diminui, como você coloca uma textura, como você cria a própria textura, porque tem como você criar no próprio programa. Acho que isso que eu isso que conseguiria se explicar. chama renderização? Eu acho, eu não sei, eu não Mais ou sabia. menos Mais isso, ou é mais menos. ou menos isso. Renderizar isso, é você fazer uma mais ou menos isso. uma Ela tá textura certa. para cobrir um determinado objeto, né? Ela tá certa. Ela tá certa. E você, o que você ensinaria em um reel de 1 minuto? Eu acho que, eu estava pensando nessa resposta, acho que eu consigo fazer, em forma de algoritmo, ensinar como a pessoa come um ovo frito. Primeira coisa, você tem ovo em casa? Se sim, abra a geladeira e pegue. Depois, pega o ovo, pega a frigideira, coloque o ovo na frigideira, acenda o fogão, coloque a frigideira no fogão. Então, conseguiria mostrar passo a passo... Através de um algoritmo. De um algoritmo, como é que eu consigo ensinar alguém a fazer alguma coisa. Ficaria bom esse ovo? Eu não sou o melhor cozinheiro do gema mundo. mole ou né? gema dura? Você tem o algoritmo de gema mole e gema Eu dura? acho que se eu aumentar o fogo, talvez ele fique com a gema dura. Não, você tem que cobrir a frigideira para que o Eu calor... já ia errar o algoritmo nessa parte. Porque se você cobrir a frigideira, o calor concentrado faz com que a gema cozinhe por cima. Ah, Então Aí fica teria aquela um gema mousse. meio
esbranquiçada é quando você cobre a frigideira. Se você deixar a frigideira descoberta, ela pode até cozinhar, mas ela vai continuar amarela. Se ela ficar esbranquiçada, é porque você cobriu. E a Letícia Então, acabou de colocar aqui uma coisa importante. O que entraria aí? Que ele falou da tampa, entraria um if, que aí falaria que se a tampa tivesse na frigideira, então, a gema ficaria dura. Tá, viu só? Por isso que ela é uma grande aluna. Então. Bom, para a gente finalizar, para ter um pouco mais aqui de conversa, a gente queria... eu quero associar esse papo nosso aqui, voltando às origens lá do programa, né? Com a coisa da longevidade, não é? Então, o que vocês... eu tenho uma frase, até vou contextualizar antes de fazer a pergunta. Tem uma frase que eu ouvi numa entrevista do Clint Eastwood. O Clint Eastwood, ele hoje está com 96 ou 98 anos, está por aí. E até essa frase eu ouvi tem uns 3 anos, ele devia ter com uns 95, 96. 10 anos mais do que eu. Ele disse perguntaram a ele o seguinte: por que ele, já consagrado, já com a vida financeira dele resolvida, uma pessoa, vamos dizer, que atingiu um nível de, vamos dizer assim, de notabilidade, né, e de respeitabilidade dentro do meio artístico muito grande. Ele fez grandes filmes. Não foi um bom ator, mas foi um bom diretor, um bom roteirista. Por que ele, com 95 anos, ainda estava trabalhando, ainda estava com projetos para se desenvolver e tal? E ele falou o seguinte: eu não deixo o velho entrar. O que quer dizer isso? Quer dizer, não é que ele rejeite a senilidade, né? a senioridade. Ele não rejeita, mas ele acha que você não pode deixar de ter sonhos e deixar de realizar porque você já atingiu uma certa idade. Então, o fato de você ter mais idade só deve ser para você um fator positivo de você ter mais experiência, de ter mais resiliência, de ter mais maturidade para resolver as coisas. Então, uma coisa que eu falo muito, e eu tenho até artigo publicado, livro que eu já escrevi, artigo sobre isso, eu mostro o seguinte: deve ter um equilíbrio na vida da gente entre o corpo e a mente, né? Até porque, como eu sou oriundo de TI, de tecnologia, eu aprendi que um bom sistema computacional, ele tem que ter um bom hardware e um bom software, tem que ter o equilíbrio. O nosso corpo é o hardware, a nossa mente é o software. Então, você tem que manter isso em equilíbrio para que você tenha um bom sistema global. Não adianta você malhar o corpo e não malhar a mente. Também não adianta só você malhar a mente e não malhar o corpo. Você tem que ter um equilíbrio. É claro que você tem, dentro das suas possibilidades, da sua capacidade, você manter os dois em atividade. Então, tem certas coisas que são importantíssimas para você não envelhecer, no sentido de envelhecer, de se deteriorar. O que você diria, e também depois eu quero jogar para a Letícia, embora ela esteja muito longe do pensamento de, como é que eu vai ser velho, o que é ser velho, né? Mas o que você acha que é importante para uma pessoa hoje se manter, apesar dos anos, se manter ainda ativa, não dependente dos outros e com capacidade de raciocínio, de locomoção, de mobilidade e até de entregar alguma coisa para a sociedade? Eu diria que, primeiro, isso vale para todo mundo. Manter a atividade física é essencial, né? Existem momentos em que a gente faz atividade física, momentos da vida em que a gente pensa no senso estético, e outros no senso de você quer viver para sempre. Eu hoje tenho a meta de viver o maior tempo possível para eu poder ver a minha filha crescer, casar, ter a família dela e eu poder acompanhar e passar por isso. Tua filha tem que idade? Ela vai fazer 15 anos. 15 anos. Eu penso também que é fundamental para qualquer pessoa a gente nunca deixar de aprender. Sim. Eu acho que quando você aprende, você está exercitando o seu cérebro, você está adquirindo conhecimento, o conhecimento não ocupa espaço, ninguém tira isso da gente. E à medida que as experiências de vida vão chegando, você vai adquirindo aí, com essas experiências, a maturidade, a resiliência, a paciência e outras coisas que são fundamentais para que você use o que você aprendeu
e postergue, né, e prolongue essa vida útil, vamos dizer assim. Porque, para mim, se você não tem um sonho, se você não tem uma ambição, não importa a idade que você está. Você não tem motivo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um propósito. Eu, na rap, por exemplo, eu comecei a rap, eu tenho 55, eu comecei a rap aos 45 anos, depois que eu saí do meu outro trabalho. E eu pretendo ir pelo menos até os 70 anos, né? Que se eu tiver energia para isso. E depois, o que eu vou fazer depois de 70? Não sei, talvez eu conheça você e converse sobre você para você me contar. Quando você tiver 70, eu já devo estar com 100 e pouco. Pois é, mas a gente se encontra, não tem problema, não tem problema. Letícia, você já pensou nisso? O Assim, que é uma pessoa idosa? Como é que você pensa? Você já pensou em chegar lá? assim, eu acho que a pessoa não tem que esperar estar perto para começar a pensar nisso. Beleza. Então, uma pessoa que vai começar a se cuidar só quando estiver perto de, já, tipo, com 58 anos, assim, até menos, 40 e pouco, talvez não consiga ter uma vida tão prolongada quanto alguém que se cuida... Começou antes. Desde sempre, sempre pensou na sua saúde. Mas, mesmo assim, eu acho que não tem que... por exemplo, uma pessoa de 15 anos não precisa pensar só nisso. Mas também não pode esquecer disso. E você está fazendo alguma coisa já pensando nisso? Eu faço esportes porque Você eu gosta gosto. de ler? Gosto. Gosta de ler? Gosta de Eu estudar? terminei de ler um livro recentemente e estou lendo um outro também. Então, você trabalha a mente e o corpo. Então, você acha que essa fórmula é boa? Eu acho que sim. Muito bom. Eu gostei dessa tua observação de tem que começar cedo, né? Não pode começar lá tarde, né? Não precisa esperar. Esperar. Porque às vezes tem coisas que você não recupera mais. Exato. Tá certo? Bom, gente, foi muito bacana esse papo. Eu queria que agora, no final, a gente fechasse. Se você tem alguma coisa para que a gente possa estar levando alguma mensagem do tipo de... se interesse por isso. Pode ser que, futuramente, se você é uma criança, você vai precisar de ter tido essa formação dentro do seu trabalho ou daquilo que você está pretendendo fazer. E depois a Letícia também falar o seguinte, o que você sente pelo fato de estar trabalhando, estar fazendo esse tipo de trabalho, o que isso está te ajudando, o que isso está motivando você em alguma coisa, tá? Vou começar por você. Bom, eu acho que quando um projeto de educação tecnológica como o da REP, ele transcende idades. Ele transcende simplesmente uma coisa para ensinar uma criança a fazer um joguinho. Isso daí ela pode aprender em qualquer rede social, é só ela buscar. O que eu estou falando é de desenvolver habilidades que vão ficar para o resto da vida. Quando eu falo de uma criança que está aprendendo aos 5 anos a raciocinar de forma lógica... Desculpa te interromper. Lá na REP, você não ensina só a pessoa a programar. Tem outras coisas que você faz. Nós trabalhamos também educação financeira, nós trabalhamos comunicação e oratória. Então, eu ensino uma criança, um adolescente extremamente que tenha dificuldade de se comunicar. E aí, se comunicar não é só falar em público ou falar na frente de uma plateia ou nada disso. É saber o que precisa ser dito, do jeito que tem que ser dito, na hora que tem que ser dita. Então, a gente também trabalha isso. E eu acho bacana isso também, você dar essa coisa da educação financeira, porque isso é importante. Exatamente porque a grande maioria da nossa geração, ela não teve isso. Sim. Então, hoje, a gente vive, às vezes, correndo atrás do próprio rabo para ter que apagar alguns incêndios que talvez não tivesse que apagar se a gente tivesse começado lá atrás, como a Letícia falou. Então, quando eu estou desenvolvendo essas habilidades, elas servem para qualquer pessoa. E eu te asseguro que essa geração que está estudando isso agora, que está desenvolvendo essas habilidades agora, isso é tão importante quanto qualquer outra habilidade que você esteja desenvolvendo. E quem não está fazendo isso, hoje ainda, deveria estar fazendo. Porque essa geração que já sabe programar, que já sabe o que é um ODS, que já sabe se comunicar bem, eu não tenho a menor dúvida que ela vai ter uma vantagem no futuro enorme. E para as pessoas mais velhas que queiram aprender, por que não? Por que não desenvolver uma habilidade nova? Por que não trabalhar o seu raciocínio, expandir, utilizar a sua experiência de vida em prol de outras coisas, de novos aprendizados? Isso efetivamente desenvolve
pessoas potenciais e muda vidas. Então, eu acredito que o projeto da RAP, ele fala isso, né? Formar crianças capazes e com vontade de mudar o mundo. Mas eu diria que não é crianças, eu trocaria pessoas. Porque essas pessoas, elas efetivamente podem mudar se elas utilizarem a tecnologia para fazer isso da forma correta, como a Letícia faz. E você, Letícia? Como ele falou da oratória, a gente sempre tem que apresentar nossos projetos para os nossos pais. E eu sinto, por exemplo, na escola, a gente também tem que apresentar muitas vezes. Eu sinto que eu tenho um pouco mais de confiança para falar. E também, a gente recentemente fez umas aulas de oratória nas próprias aulas da RAP. E aí, eu sinto que me ajudou, porque a gente também tinha uma dinâmica que não era só fazer a aula e falar do nosso jogo. A gente explicava, ele fazia perguntas, Você tinha que organizar o raciocínio. A gente tinha que preparar tudo. E também a gente fez uma dinâmica que eu achei muito legal. A gente tinha que apresentar fazer um personagem, ou algo diferente do que a nossa voz normal é. Então, aí para perder esse negócio da vergonha de você ter que falar em público e que você vai falar errado, eu acho que isso ajuda bastante também na escola. E o que você acha que você vai levar desse curso para a vida? Eu acho que ele ajuda muito no raciocínio lógico, porque uma coisa leva a outra. Então, se você não colocar uma coisa numa linha, talvez uma linha lá embaixo não funcione. Ou alguma letra errada. Isso ajuda também a ter atenção no que você está fazendo. Por exemplo, numa redação. Se você está escrevendo, você escreve alguma coisa errada, pode perder coerência na redação. O que acontece igual na programação. Se você escreve alguma coisa errada, vai dar bug. O computador não entende. Eu acho que isso ajuda bastante. Olha, foi muito bacana o papo com vocês. Eu queria que você deixasse como é que a gente encontra a RAP, como é que a gente encontra você lá na RAP, né? Qual é o teu você está em que plataforma que a gente encontra? Você pode encontrar a gente no Instagram. Nós temos 4 Instagrams. O rap.barra-da-tijuca, @rapbotafogo, @rap.niterói, @rap.ipanema. Basta mandar mensagem para a gente está lá. Nossa sede na Barra da Tijuca fica no Shopping Novo Leblon, ali na Avenida das Américas, na sala 315. E vocês vão ter a oportunidade de encontrar a Letícia lá. Tudo bem, Letícia? Bom, eu agradeço muito a vocês. Eu acho que o papo foi legal. Acho que para vocês também foi bom. Foi tranquilo, não doeu nada, né, Letícia? Muito bom. Excelente. E se vocês quiserem se despedir, aí falar alguma coisa que não tenha sido dita, talvez. Eu me lembrei, isso aqui era importante falar e tal. Tá na hora. Sérgio, eu agradeço imensamente o convite. E foi um prazer para mim representar a RAP nesse projeto que eu tanto acredito. Eu tenho muito orgulho de... Hoje eu vejo a Letícia com 13 anos, mas eu já estou há 10 anos com isso. Então, hoje eu já vejo alunos meus que estão trabalhando em grandes empresas e fazendo estágio em grandes empresas ou universidades de tecnologia que descobriram as suas vocações lá dentro. Foram lá para fazer um joguinho, para fazer um vídeo e, de repente, essas pessoas se encontraram na vida. Então, acho que isso tem a ver com propósito, tem a ver com legado, né? Então, educação, quem não acredita em educação, quem não pensa nesse legado, está na profissão errada. E, graças a Deus, eu tenho esse orgulho de poder dizer que eu faço parte disso. Então, eu convido a todos que estão te assistindo que venham conhecer a RAP, porque ela efetivamente tem o poder de preparar uma pessoa adequadamente para o mundo e para a vida. Então, obrigado pelo convite. E você, Letícia, tem alguma coisa que você queira falar? Até para estimular outras pessoas, outras crianças, até pessoas idosas a se interessarem por isso? Eu acho que, na RAP, eu conheci muitas pessoas, eu consegui desenvolver muitas áreas, eu sinto que isso me ajudou na escola, como eu falei. E também são aulas muito divertidas, são descontraídas, não é que nem na escola, que você senta na cadeira, tem que escrever, fazer exatamente o que o professor pede. Tem a conversa, explica, dá exemplos de coisas que a gente conhece. Vocês discutem soluções? Então, às vezes tem algum problema no jogo, aí a gente a gente tenta descobrir, tem várias opiniões, tem várias visões. Então, isso está te ajudando? Tem vários, também tem... Cada jogo é diferente, então dá pra... Você tem ideias novas para jogos pra frente, ou até no próprio jogo, tem inspirações.
Então, eu acho que é uma dinâmica muito diferente da sala de aula, da escola, mas ainda ensina muito. E ajuda na escola? Ajuda. Tá bom. Bom, gente, obrigado a vocês. Muito obrigado. Tudo de bom. E a gente se vê no próximo Pop aqui no Multistúdios. Obrigado. Obrigado.